Funge para o Enem 2016. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera maravilhosa, de bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas, aí no curso para Enem 2016. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aqui embaixo na descrição tem um link para você poder baixar lá uma apostila e você ter acesso a um materialzinho bacana nessa preparação para o Enem. Se você já é um inscrito do canal e vem aí acompanhando esse curso para Enem 2016, vai logo aí deixando seu like biológico e compartilhe esse vídeo pelo menos uma vez, gente. Ajuda aí, compartilhem os vídeos, porque assim o canal cresce ainda mais. Beleza? Hoje eu vou estar falando sobre o reino fungi, que provavelmente poderá vir cair uma questão na prova do Enem sobre isso, ao que compete a importância do fungo para a indústria, para a alimentação, para a produção de remédios. Os fungos são muito utilizados, pessoal, vocês não fazem ideia. Mas antes, eu quero que você conheça as características dos fungos e depois as suas importâncias. Então, sem mais delongas, vem comigo aí entender essa bagaça agora. Beleza, então vamos lá. Olha só, lembra de uma coisa. O reino fungi é o terceiro reino a ser explicado em qualquer livro de biologia. O primeiro reino que a gente já conheceu aqui nesse curso para Enem foi o reino Monera, reino das bactérias. Depois a gente conheceu o reino protista, que foram as algas e os protozoários. E agora são os fungos. Fungos que também são organismos eucariontes. Fungo durante muito tempo pensou-se que era animal, depois pensou-se que era planta, e graças a uma taxonomia e uma sistemática feita bem legal, hoje se compreende que o fungo ele merece ter um reino absoluto, ter lá o seu próprio reino, onde vai abrigar organismos que vão possuir as mesmas características. Então, quais seriam essas características gerais dos fungos? Vamos lá. Olha só, tem fungo que é microscópico e tem fungo que é macroscópico. Isso porque vai existir fungos que são unicelulares e fungos que são multi ou pluricelulares. Outra coisa, são seres eucariontes. Muitos estudantes pensam que todo ser eucarionte tem que ser multicelular. Não! Existem protozoários que são eucariontes unicelulares, existem algas que são eucariontes unicelulares, e também tem aí os fungos que também podem assumir essa característica de serem eucariontes, também unicelulares. Entretanto, vai existir também as formas eucariontes multicelulares, formadas por várias células. Dessa forma vão ser macroscópicos, ok? Existem as formas unicelulares, como eu acabei de falar, conhecida como leveduras. Gente, levedura é muito conhecida. Toda vez que você escutar o nome levedura, vai estar falando sobre fungo. E sem contar que diversos processos industriais utilizam as leveduras. Mas a maior parte é uma forma multicelular. Isso é verdade. Existem mais formas multicelular do que unicelulares, constituídos de filamentos denominados de hifas. Daqui a pouco eu vou colocar a imagem e basicamente o corpo de um fungo é formado por milhares de hifas. Olha só. Muitas variedades de fungos têm parede celular, como as células vegetais. Porém, essa parede celular é composta por quitina. E eu vou complementar outra informação. São capazes de armazenar glicogênio. Gente, olha só. Os seres vivos eles têm a capacidade de armazenar o seu carboidrato. Com relação aos animais vertebrados e invertebrados, eles podem armazenar carboidrato de duas formas. O animal, quando ele é vertebrado, ele armazena as suas glicoses. Glicose, para quem não sabe, é a principal fonte de energia do corpo dos seres vivos. É um carboidrato. Nos animais vertebrados, essa glicose ela fica armazenada no que chamamos de glicogênio. Então, eu e você, nós temos glicogênio que fica em nosso fígado. Os animais invertebrados, diga-se de passagem, os artrópodes, como insetos, a barata, esses animais também têm essa reserva de glicose, só que recebe o nome de quitina. Então os animais invertebrados têm quitina e os animais vertebrados têm glicogênio.
Para que eu dei todo esse arrodeio? Se liga aqui os fungos. Os fungos vão ter os dois. A quitina vai estar formando a parede celular do corpo do fungo. Se você já assistiu a aula sobre vegetais, você viu que a parede celular dos vegetais é formada por celulose. Então, enquanto os vegetais vão ter celulose e amido, a parede celular aqui dos fungos vai ter a quitina, um polissacarídeo de origem animal. E sem contar que também vai ter o glicogênio, que também vai estar armazenando glicose aí no corpo do fungo. Então, se caso caia alguma questão perguntando o que há de incomum entre fungos e animais, é uma boa sacada saber que a quitina e o glicogênio são dois polissacarídeos de origem animal, ok? Olha só, aqui está o corpo basicamente de um fungo. Eu falei agora há pouco que o fungo é formado por hifas, e é isso mesmo. Olha, várias hifas existem e se unem e formam o corpo do fungo. O conjunto dessas hifas a gente chama de micélio. Então tem um micélio vegetativo, que é essa parte que fica aqui na parte inferior, e a parte superior é o micélio reprodutivo. Isso porque essa parte reprodutiva vai estar produzindo os esporos. Fungos também produzem esporos, que vão ser muito importantes para a reprodução. Então eu coloquei aqui, os esporos são estruturas de dispersão dos fungos, são as suas sementinhas. Então, parecido com os vegetais, os fungos também vão ter esses esporos que vão estar aí sendo eliminados para poder surgir novos fungos. Olha só, fungos, eles são heterótrofos. Fungos não fazem fotossíntese. Fungos não são organismos fotossintetizantes. São organismos heterótrofos. Tem que adquirir o seu carboidrato de uma forma externa, tem que comer. Mas como é que ele come se ele não tem boca? Ele produz enzimas digestórias, que são eliminadas pelo corpo do fungo e digere o que está lá perto. Então a digestão ela é extracorpórea. Diga-se de passagem que graças a esse mecanismo de digestão, os fungos são os principais, depois das bactérias, são os principais decompositores da matéria, importantes demais para a reciclagem da matéria. Então tá lá, fungos e bactérias sendo os dois principais decompositores. Então nunca esquece disso, fungo é um decompositor. Os fungos podem ser decompositores ou saprófitos, podem ser parasitas, vai existir aí fungos que podem ser parasitas porque podem entrar dentro do corpo de algum organismo e tomar os seus nutrientes, podem ser simbióticos, ou seja, viver agregado a outro organismo. Um caso bem comum são as micorrizas, que é a associação de fungos com raiz de planta. E também podem ser predadores, é isso aí, o fungo também ele pode predar, ele pode se alimentar ou de um vegetal ou de um animal através também da ação das suas enzimas, ok? E com relação à reprodução, é muito complexa a reprodução de um fungo. Isso porque ele passa por alternância de gerações. Vai estar numa fase diploide, numa fase haploide. Ah, Patrick, está falando grego. As quantidades de cromossomos elas variam dependendo do modo de reprodução que o fungo vai estar sofrendo. Um mesmo fungo ele pode sofrer apenas reprodução sexuada. Um mesmo fungo pode sofrer apenas a produção assexuada, mas um mesmo fungo pode sofrer os dois tipos de reprodução, tanto sexuada como assexuada. Passa pelos dois estágios. Essa imagem aqui é uma imagem bem genérica mesmo do modelo de reprodução de um fungo. Peguei do site Só Biologia, um site muito bom, galera. Então aqui, olha só, nessa parte aqui assexuada, o micélio, né, que é aquela parte que eu mostrei agora há pouco, que forma o corpo do fungo, ela libera os esporos, esporângios, que por meiose, que podem aí se dispersar, cair no solo, se unir com outro esporo, se fundir, sofrer mitose, germinar e surgir um novo fungo. A reprodução sexuada também acontece com alguns fungos aquáticos, e também sem ser aquáticos, quando o fungo ele produz uma espécie de gameta flagelado que se une com outro gameta flagelado, acaba aí acontecendo o que chamamos de plasmogamia, que é a fusão desses citoplasmas, e depois a cariogamia, que é a união
dos núcleos. Isso vai tornar ele um organismo diploide e, consequentemente, a produção de esporos que, por meiose, vão originar outros tipos de fungos. Então, aqui uma visão bem genérica mesmo do modelo de reprodução do fungo. Não é tão cobrado em vestibulares, principalmente porque é muito complexo esses modelos de reprodução. Mas vamos lá para o que eu queria dizer para você nessa aula. São a importância dos fungos. Os fungos são usados desde da época de Jesus, brother. Já se fazia pão naquela época e o pão já é proveniente aí da fermentação, que usava fungos para isso. Então olha aqui comigo. Os fungos são utilizados em indústrias como a panificação, a cerveja, a farmacêutica e alimentar, entre outros. Isso porque o fungo ele faz fermentação. Travou aqui. Fungo faz fermentação. Então, os componentes da fermentação, às vezes, podem um dos subprodutos da fermentação podem ser utilizados para a indústria. O fábrico da cerveja e do vinho implica a fermentação. Olha, acabei de falar sobre isso. Então, fermentação alcoólica, né? No caso, o vinho e a cerveja que vai produzir aí o álcool etílico e acaba sendo utilizado para esse tipo de produto. No fábrico do pão, olha só, o pão cresce, gente, justamente por causa da liberação de dióxido de carbono. Isso já foi questão de prova de Enem, perguntando qual era o motivo que a massa do pão crescia. Justamente é porque acontece essa liberação de dióxido de carbono. No fábrico de queijo são usados diversas espécies do gênero Penicillium, o qual também produz o antibiótico penicilina. Diga-se de passagem que foi o primeiro antibiótico a ser feito aí na indústria. Então o fungo também é importante para a produção de fármacos. Os fungos que servem diretamente de alimentos, cogumelos, podem ser cultivados ou selvagens. Há venenosos e comestíveis. E também há fungos também que, se você comer, também vai dar em você uma lombra. Então, gente, se eu fosse você, eu anotaria essas importâncias aí, porque possivelmente pode cair na prova do Enem. Se você gostou, não deixe de dar o like, de curtir e compartilhar. Se você também quiser esses slides das minhas aulas, pode manter contato que eu mando também para seu e-mail, beleza? Não esquece de me seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Lá eu posto várias coisas com relação à biologia, à ciência, à tecnologia. E é isso aí. Beijo, valeu e até a próxima.